Que tristeza e melancolia. Como eu disse recentemente, dá saudade do tempo de que a gente não viveu. Hoje de manhã, cerca de 200 professores ou servidores, funcionários da Universidade Estadual de Maringá, decidiram numa assembleia entrar em greve. Nós não sabemos exatamente quantos deles são ativos, quantos são inativos. Geralmente essas assembleias são bastante frequentadas por servidores inativos, mas enfim, está decidido que a categoria dos profissionais da UEM decidiu entrar em greve. A UEM se soma, os profissionais da UEM se somam a profissionais de outras instituições nessa paralisação há dias da finalização do primeiro semestre do ano letivo. É verdade que a Constituição garante aos nossos funcionários, a esses que participaram da Assembleia, o direito de se manifestar, de discutir, de não gostar e até mesmo de entrar em greve. Mas a forma como essa estratégia tem sido adotada, não só no Paraná, mas no Brasil todo, tem sido bastante deplorável. É lícito supor que, embora muitos professores e boa parte dos alunos não queira esse movimento, é lícito supor que acabarão sendo compelidos a participar dele por meio de ações tomadas pela liderança do movimento. Inclusive ontem, o presidente do Sintemar de Maringá disse que iria fechar na marra os portões da Universidade Estadual de Maringá, em claríssima violação aos direitos constitucionais de quem não quer entrar em greve, de trabalhar, e de quem é servidor, professor ou aluno e quer se locomover na Universidade Estadual. É evidente também que, ainda que haja reposição ao final desse movimento, haverá prejuízo muito claro para a comunidade acadêmica, porque é sempre isso que acontece quando acontecem essas greves. Quem lidera o movimento geralmente diz que não se trata apenas de um movimento por reposição salarial, mas também é um movimento em defesa da educação. Mas, infelizmente, essa estratégia tem sido utilizada reiteradas vezes, tem marcado a história das instituições públicas de ensino superior do país. E vamos falar francamente, gente, sem medo de patrulha ou sem medo de perder voto, fazendo aquilo que diz o lema, de que a missão é sempre mais importante do que o missionário. Que tristeza e melancolia se transformaram as nossas universidades estaduais. Que tristeza e melancolia. Como eu disse recentemente, dá saudade do tempo de que a gente não viveu quando passa por essas instituições. No mundo todo, local da inovação, do brio, da beleza, por que não? E no Brasil, palco de uma catilinária eterna, de uma luta de classes. No lugar que deveria produzir conhecimento e verdade, discurso ideológico. No lugar da vanguarda do conhecimento, do pensamento, uma minoria que a lidera por um discurso radical e ideologizado. Infelizmente, nas nossas universidades, os bons profissionais, que são maioria e cumprem os seus deveres, acabam pagando pelas ações dos maus profissionais. E num espaço que promove a leniência, em que ninguém se sente dono ou responsável por nada, nem professores, servidores, alunos ou pais, o que nós temos é, muitas vezes, o descumprimento do dever, do dever do aluno de assistir a aula, o descumprimento do profissional de ministrá-la. E é preciso que haja um contexto nesse movimento. O presidente do Sintemar disse que, assim como os demais servidores do Estado do Paraná, está sem aumento desde janeiro de 2016, sem reposição salarial. É verdade, mas é preciso contextualizar isso. Em primeiro lugar, é preciso contextualizar com o quadro vivido pelo país. Uma crise econômica épica que não passa, um desemprego maciço
e queda de arrecadação por parte do poder público. Em segundo lugar, é preciso contextualizar a remuneração do servidor com o que também passa a iniciativa privada. O presidente do Sintemar entrou no concurso público em 1984 para um cargo de nível médio e ganha hoje R$11 mil de remuneração do poder público. Quase R$8 mil no cargo de nível médio na universidade e mais R$3 mil como conselheiro do Paraná Previdência. Ele disse que não recebe aumento desde 2016, mas eu dei uma olhada no portal da Transparência e há pelo menos 10% de aumento na sua remuneração desde 2016. É verdade que provavelmente não se trata da revisão geral, mas você tem que contar também as promoções e progressões, os adicionais que são incorporados no salário. Isso não deve ser falado, senhor presidente do Sintemar? É preciso contextualizar também que boa parte dos servidores públicos ainda tem direito à aposentadoria integral. Então, o presidente do Sintemar, que ganha R$ 7.800 no primeiro cargo, vai se aposentar e vai continuar ganhando isso até o final da sua vida. Também precisamos contextualizar com o orçamento do Estado. Nós temos hoje 7 universidades estaduais que gastam 2,3 bilhões de reais. É um orçamento diminuto? Não, não é um orçamento diminuto. Diante do que o Estado do Paraná gasta, é um orçamento até significativo. E na discriminação dos gastos, nós temos pelo menos 85% real desses gastos com pessoal nas nossas universidades. Porque as universidades estaduais são fundamentais, porque ali acontece a pesquisa. Eu não estou discutindo a importância das universidades estaduais, elas são fundamentais. Mas, olhando a discriminação dos gastos, os gastos com pesquisa dizem respeito a 1,3% do orçamento das universidades estaduais. Não seria possível fazer mais? Como é que a gente pode dar conta dessa equação? Então, vão aqui 3 apelos. Primeiro, aos profissionais sérios dessas instituições. Por favor, eu sei que os senhores são a maioria e muitas vezes pagam pelas ações dos maus profissionais. Assumam as rédeas dessas instituições. Façam delas o lugar que deveriam ser, que é o de vanguarda da produção de conhecimento, da busca pela verdade no Brasil. Cumpram essa responsabilidade. Vocês conhecem a realidade nacional, conhecem o contexto que estamos vivendo. Ajam de acordo com isso. Um apelo aos alunos. Não se deixem fazer de massa de manobra. Sejam independentes moral e intelectualmente. É para isso que serve a universidade pública. Busquem essa independência. E um apelo a nós, deputados. Vamos deixar de lado a espiral do silêncio envolvida nessa discussão quase sempre e vamos tentar melhorar o que acontece nas nossas universidades estaduais. Vamos agir com criatividade, existe uma lei que será proposta a esse respeito. Vamos exigir desempenho e, ao mesmo tempo, fazer com que as universidades estaduais possam, por conta própria, ter uma melhor gestão, ter mais liberdade para arrecadar recursos por meio, especialmente da prestação de serviços e bens. Vamos cumprir aquilo que se exige de nós, porque não temos mais tempo a perder. São décadas e décadas da mesma lenga-lenga e o Brasil não sai do lugar incômodo que está na educação, especialmente na educação superior. É hora de pegar o destino desse país nas mãos e fazer com que ele seja melhor.